Graça e paz de Jesus a quem está aqui com a gente presencialmente. Eu vou interagir um pouco com quem está em casa, para a gente ter essa ideia de que de fato somos toda uma igreja, uma só igreja. Então, quero interagir com você que está em casa. Você pode nos ajudar dando um feedback, como é que está a imagem, como é que está o som aí. Elaine Torres, lá de Porto Alegre, dando uma boa noite. Neiva, Catarina, Damaris, Waiton, IB, boa noite também. Ismael dando seu boa noite. A Carlinha Min, que acabou de ministrar os juniores, né? Tinha um grupo bonito de juniores reunidos online. Agora a Carlinha está aqui com a gente. A Nildete também colocando aqui boa noite. A Reseifert. Então, que bom ver cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga chegando aqui. Nisso que não é uma apresentação, mas é um culto que nós estamos fazendo. Algumas pessoas presencialmente aqui na Sinimbu e outras pessoas em suas casas, mas todos em um só coração, em um só espírito, louvando a um só Deus, o único e verdadeiro Senhor. A Alessandra também dando aqui o seu boa noite. O Misael, a Charlene. A Iraci escreveu: boa noite, queridos irmãos, que o Senhor proteja a cada um de nós. Amém, Iraci. O Felipe e a Sabrina escreveram boa noite, comunhão. Você deve estar vendo uma novidade que é muito especial, que é a Arlise aqui no canto da tela, né? Está fazendo a interpretação, a tradução daquilo que a gente está falando aqui em Libras. E hoje a gente vai fazer, enquanto está só a Arlise fazendo isso, não tem como ela passar todo o culto fazendo. Então, ela vai fazer essa tradução nesse início aqui que a gente está interagindo. Aí, no louvor, os surdos vão poder acompanhar pela letra, que é projetada no telão. E depois, na mensagem, a Arlise volta aqui, né? Coisa que a tecnologia está tornando possível, porque ela está lá na casa dela, e a gente está aqui, e a Paulinha está juntando tudo ali. A Raquel se formou essa semana, uma das nossas ministras de louvor, se formou em música essa semana. Louvamos a Deus pela vida da Raquel, dando um feedback para nós aqui que o som e a imagem estão ótimos. A Rita Mello escrevendo para nós e desejando boa noite também. Sandra Lima, boa noite a todos, boa noite para você também, Sandra. A Bruna Lira, boa noite com um monte de E, né? Boa noite, igreja. Bruna, Tomé e Beatriz. Eu desconfio que Beatriz seja o nome que vocês escolheram da bebê, deve ser isso, né? Que bom, gente. Que bom estarmos juntos. Se você pode ainda, nesses instantes, compartilhe aí, para que mais pessoas recebam desta mensagem, deste poder que há na presença do Senhor entre nós, que sejam impactadas com a palavra de esperança, de vida, de restauração. Amém? Muito bem, vamos orar então, dedicando a Deus o que nós estamos fazendo aqui. Quero só responder aqui para Tatiane Lopes, que escreveu: boa noite, Tati, Dalmiro e Pietro. Quero esclarecer que aqui em Caxias do Sul nós estamos sob a vigência da bandeira vermelha. Então nós estamos com uma celebração presencial para até 30 pessoas. Em outras bandeiras a gente pode ter um percentual maior de pessoas presentes, né, pela capacidade do PPCI, do prédio, mas da bandeira vermelha são 30 pessoas. Então esse foi o nosso limitador para hoje, né? Eu sou o único que está sem máscara aqui, o Clipe ainda está com a máscara ali. Todos os nossos irmãos estão com máscara. Eu estou sem a máscara porque estou falando, né, porque a gente quer ser responsável e demonstrar o amor também com este cuidado. Valmor e Serlei Santos, meus pais lá de Canoas, que Deus abençoe a vida deles. Milton Júnior, boa noite pessoal, Deus abençoe a todos. Milton e Karine presentes, boa noite para vocês. Mara Melo, boa noite. Maria Evandro. Lúcia escrevendo para nós: boa noite, é o que nós desejamos. Vamos orar então? Nosso Pai, nós desejamos que essa boa noite que cada um está colocando aqui não seja apenas um cumprimento, mas um desejo que venha dos nossos corações de que de fato hoje, neste domingo à noite, nós experimentemos algo especial da Tua parte. Não que a gente precise de algo mais que o Senhor já não tenha nos dado, porque nós temos Cristo em nós, nós somos templo do Teu Santo Espírito.
Nós contamos com o teu amor, as manifestações da tua graça tornam a vida possível, tuas misericórdias se renovam a cada manhã, mas tu és insuperável em abençoar. E é porque sabemos quem tu és, que nós sabemos que o Senhor constantemente está abençoando, fazendo as coisas que permitem que a vida siga em frente, porque o Senhor é sustentador, também nos surpreendendo. Que esta noite seja uma noite de surpresas, tanto para quem está aqui no prédio da comunhão, para a comunhão que está cada um nas suas casas. Nós nos conectamos agora, muito mais do que através de mídias sociais, através da internet, nós nos conectamos a Ti uns com os outros, em nome do Senhor Jesus. Recebe a glória que é devida ao Teu nome, nos conduz nesse tempo aqui e fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos glorificar o Senhor então, louvando a Deus com o nosso mano Cripa aqui. Que você que está presente aqui não se sinta apenas um espectador também, ou você que está em casa, mas vamos fazer isso juntos. Eles estão aqui, eu queria convidar a ficar de pé. E se você em casa também quer ficar de pé, fique à vontade. Eu sei, Ele me resgatou, seu sangue me purificou, creio sim. Creio sim, vergonha Ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Eu sei, Ele me resgatou, seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha Ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, oh, Jesus é o vencedor, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está. Ele vivo está, Ele vivo está. Eu sei, Ele me resgatou, seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha Ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, ergo a bandeira, oh, Jesus é o vencedor, Ele vivo está, 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 Ele vivo está. Meu fardo leva, comigo está. Vou esperar e celebrar até Jesus voltar. Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo
está, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está. Aleluia! Tu estás vivo, Jesus. Aleluia! Grande é o Senhor, suas obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, aleluia. Você pode se assentar por mais alguns instantes. Deixa eu falar com mais algumas pessoas que interagiram com a gente aqui, que estão em casa. O irmão Jesus Andrade, boa noite. Val Rosa, boa noite para você também. O Max Moreira escreveu: Deus maravilhoso, Ele é realmente. Glória a Deus. Boa noite para você também, Lucélia, para você, Marta, irmão João Silva, boa noite para você também. Fausto, uma noite abençoada a todos. Alessandro, Ana, boa noite. Sharon, boa noite. A Renata escreveu: Deus abençoe a todos nessa noite. O Felipe, que está aqui, mandou boa noite para quem está em casa. A Lúcia escreveu: sou a tia do Gui da Kel. Ó, tua titia está assistindo com a gente aí. Bem-vinda, Lúcia. O Cristiano, boa noite também. Eu já tinha feito alguma interação com os outros irmãos e irmãs que tinham escrito antes. E eu quero que você que está em casa se sinta parte daquilo que a gente está passando e vivendo aqui também. Eu quero compartilhar algo que tem alegrado muito o nosso coração como igreja nesses últimos 2 meses, 1 mês e meio aí. E eu quero compartilhar com vocês algumas informações sobre como tem sido essa experiência. A gente viu que a gente tem várias limitações para sermos igreja do jeito que a gente era antes. Não é? Basta olhar para agora, né, a nossa realidade aqui, tendo que fazer uma celebração com poucas pessoas presentes, tendo que fazer investimentos em tecnologias, né, crescendo nisso para poder transmitir para quem está em casa com a gente. Então a gente precisa entender
que meios, que oportunidades surgem agora para que a gente continue sendo igreja. Qual é o jeito, qual é a maneira, quais são as formas que a gente precisa usar para que a essência, que é sermos uma comunidade de discípulos de Jesus, flua. E uma destas formas foi o que nós lançamos em junho, que são os pequenos grupos de comunhão online. E quando nós apresentamos para a igreja os pequenos grupos de comunhão online, não era uma célula que a gente está trazendo para dentro da internet. É algo que a gente orou, pensou, estudou e desenvolveu especificamente para a nossa realidade como igreja e para essas plataformas digitais, especialmente para o Google Meet. E aí a gente quis ouvir, né, porque valor foi um dos... a avaliação foi um dos valores que a gente estabeleceu quando lançou a ferramenta, e a gente quis saber como é que está sendo para os irmãos e irmãs que estão participando. Nós somos uma comunidade de aproximadamente 300 pessoas, 1/3 da igreja aderiu aos pequenos grupos, nós temos mais ou menos 100 irmãos e irmãs, e destes 100, mais ou menos 75% preencheram a nossa pesquisa, que eu quero compartilhar com alegria aqui. Então, olha só a primeira informação aqui. 100% dos irmãos e irmãs que estão participando de pequeno grupo de comunhão online disseram que estes grupos estão ajudando cada um a se tornar um melhor discípulo de Jesus. Se a gente tivesse avaliado só esse aspecto, se a gente tivesse tido só essa notícia, a gente já estaria celebrando muito. Porque às vezes a gente fica pensando, orando, né? Às vezes até agonizando pela igreja de Jesus, querendo que os discípulos de Jesus sejam mais comprometidos com o Senhor, amadureçam na fé, frutifiquem. E aí a gente volta à lembrança de que quando a gente faz aquilo que o Senhor disse para a gente fazer e capacita a gente para fazer, os frutos vêm. Então olha que maravilha, 100% das pessoas que preencheram essa pesquisa agora se sentem melhores como discípulos de Jesus, né? Estão sendo mais ajudados como discípulos de Jesus. Pode passar, por favor, o próximo, Andréia. Aí a pergunta seguinte é: você considera que agora que pode falar sobre suas alegrias e preocupações, está melhor emocionalmente do que antes de participar do grupo, de um pequeno grupo? Apenas 13% disse que, por enquanto, está tudo igual. Mas 36,8% das pessoas disse que está melhor. E 50% responderam que estão muito melhor emocionalmente. E isso é uma grande notícia, isso é uma alegria, porque a gente está no meio de uma pandemia, as nossas emoções estão à flor da pele. E poder dividir os fardos, as cargas pesadas, mas também as alegrias, tem ajudado. 87% das pessoas que estão participando do pequeno grupo a estarem emocionalmente melhor também. Então, como discípulos de Jesus, 100%, e aí quase 90% emocionalmente também, porque nós queremos ser uma igreja espiritualmente, com uma espiritualidade emocionalmente saudável. Próximo. Você tem orado pelas pessoas de seu grupo entre um encontro e outro? 86,8% de quem respondeu diz que sim, sendo que a metade está orando por cada um dos integrantes do seu pequeno grupo, né? E 36,8% está orando sim, mas não necessariamente por cada um, mas pelo grupo, por pessoas do grupo, e 13,2% não estão orando, e a gente espera que cresça nesse sentido. Próximo. Você recebeu alguma resposta de oração depois que apresentou algum motivo pelo qual seu grupo orou? 51,3% das pessoas apresentaram pedidos de oração no grupo e já receberam a resposta. Uma pessoa que respondeu a pesquisa, porque tem uma parte escrita, disse que depois de 1 hora que apresentou para o seu grupo orar, já recebeu a resposta. E eu já tenho testemunhado aqui porque eu estou muito alegre, eu estou muito aliviado, eu estou muito grato ao Senhor, porque eu tinha dores na coluna que me impediam de ficar um certo tempo na cama, e eu coloquei em oração no meu pequeno grupo orou por mim, e imediatamente a minha dor foi
embora. E eu glorifico tanto a Deus por isso, por saber que tem pessoas ali sabendo o que a gente está vivendo, sabendo o que a gente está passando, orando por nós. Deus tem respondido orações que temos feito uns pelos outros. Pode passar também o próximo. Aplicar a mensagem ministrada no domingo tem ajudado você a entender e viver mais o ensinamento bíblico? Esta mensagem que eu vou compartilhar daqui a pouco aqui, quando abrirmos a palavra de Deus, no pequeno grupo, as pessoas, elas respondem algumas perguntas que ajudam na aplicação prática da mensagem e para compartilhar como que esta mensagem chegou na sua vida. E 100% das pessoas respondeu que fazer isso tem ajudado a entender e a viver melhor a palavra de Deus. Ou seja, não é uma coisa que a gente lança aqui domingo e cai no esquecimento, porque durante a semana a gente continua lá, trazendo a palavra à memória, o coração, o Espírito Santo está usando isso. Próximo. Você recomendaria que os outros membros da comunhão também participem de um pequeno grupo? Ninguém disse que não recomenda. 6,6% das pessoas dizem que ainda não sabem, mas 93,4% das pessoas que estão participando de grupo recomendam que quem não está, participe. Então, quando a gente lançou isso aqui para a igreja, era eu como pastor dizendo, faça parte. Agora, é quem já faz parte dizendo, vem fazer parte com a gente. Eu acho que esse é o último, André, em relação aos dados. Então, eu quero dizer que nos próximos dias, nós vamos abrir novas oportunidades para integrar pequenos grupos de comunhão online. Se você não faz parte, vem fazer. Nós temos grupos de casais, nós temos grupos de homens, nós temos grupos de mulheres, temos grupos mistos para jovens, temos grupos para adolescentes, e hoje nós tínhamos um grupo de juniores reunidos, e a gente está orando, pensando como que a gente vai conseguir também oferecer isso para as crianças da igreja. A Carol Lima, que é a nossa ministra de crianças, tem pensado e orado sobre isso, estudado o assunto, porque a gente quer ser uma igreja que viva uns aos outros, não fique de fora disso. Lá no início eu esclareci que o pequeno grupo de comunhão online, ele não responde todas as nossas necessidades como discípulos, e a gente não consegue fazer tudo o que gostaria ali, mas compartilhar os fardos pesados uns dos outros, sim. Agradecemos juntos pelas vitórias que o Senhor nos concede, sim. Meditarmos na palavra de Deus, sim. Orarmos uns pelos outros, sim. E isso tem produzido discípulos melhores. Isso tem trazido alívio para as emoções neste momento. Não fique de fora, fique ligado, ok? Eu quero pedir perdão para quem não é membro da Igreja Batista da Comunhão. A gente não consegue hoje oferecer algo para a comunidade como um todo, mas esta é uma resposta específica. A gente quer também apresentar outras respostas, mas nesse momento a gente quer permanecer unidos como igreja, como comunidade, e esta é uma ferramenta. Então, desejamos que Deus fale no coração dos outros 200 membros também, para que a gente dê esse novo passo, né? Quem sabe a gente foi 1/3 agora da igreja participando, e a gente vai para mais 1/3 agora, lembrando que a gente está fazendo por etapas, né? Foi junho, julho, agora a nova etapa é agosto e setembro, não é uma coisa indefinida, a gente vai indo, vai avaliando, vai crescendo juntos, e aí vai entendendo a direção que Deus está apresentando para nós, para onde Ele está nos levando. E agora, ao cantarmos a próxima canção, nós temos a oportunidade de consagrarmos aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas, que são também uma resposta a Deus, diante do que Ele tem feito por nós. É uma resposta a Deus quando a gente diz para Ele, sim, Deus, eu confio em Ti, eu confio que Tu não está deixando faltar e que Tu não vais deixar faltar, e por isso eu posso também ser fiel, por isso eu também posso ser generoso, generosa, e investir no reino de Deus, naquilo que financeiramente o reino de Deus tem como necessidade. Vamos fazer isso juntos. Se você está em casa, vai aparecer aqui no telão, você pode tirar um print da tela com as nossas contas. Não tem problema, a gente vai colocando aí durante a semana, vai colocando no grupo do WhatsApp. Se você precisa da conta, entre em contato, a gente passa, tem no Bradesco, tem no Santander, mas faça isso com alegria, ok? Vamos nos colocar em pé e continuarmos louvando e celebrando. Ele
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te exaltamos, Jesus. É uma alegria poder estar aqui louvando, engrandecendo teu nome junto com os irmãos, Pai. Que teu nome possa ser sempre glorificado, pois só tu és digno de todo louvor, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bênção. Você pode sentar. Que o Senhor nos conduza agora, em nome de Jesus, com o seu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento para a sua palavra, coisa que só Ele pode fazer, a gente é instrumento, mas é o Senhor que pode falar o meu, o seu coração, e pedimos que Ele faça em nome de Jesus, amém? Nós estamos refletindo numa série de mensagens chamada Lições no Deserto. Porque, inevitavelmente, muitas vezes nós enfrentamos desertos nas nossas vidas. Momentos que representam dificuldades, dores, injustiças pelas quais nós passamos, confusão, tristeza. E desde a semana passada, nós temos visto que existem lições a serem aprendidas nesses momentos de deserto. E a pior coisa que pode acontecer é, além de passar por um momento difícil na vida, é não aprender nada com isso. E é não entender que justamente Deus pode estar nos levando para lá, porque tem uma missão, tem algo lá. Você lembra quem é que levou Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo levou Deus Filho para o deserto, para uma missão importante para o que viria depois no ministério de Jesus, por que que Ele não levaria eu e você para enfrentarmos situações no deserto que nos ajudam ao que vem depois do deserto? Não que queiramos e desejemos que Ele nos leve para enfrentarmos a tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, e nós oramos, não nos deixes cair em tentação. Mas muitas vezes, entre o lugar que nós estamos, o momento que nós estamos e o momento que Ele tem para nós, Ele nos faz passar por um deserto. E se a gente não aproveitar essa passagem pelo deserto, a gente chega lá, não estando devidamente preparado. Hoje nós vamos aprender com o que a Bíblia ensina sobre um momento de transição entre o primeiro momento de Moisés no deserto e um segundo momento, que é quando Deus vai usá-lo para guiar o povo do Egito para a terra prometida,
pelo deserto. Então nós vamos aprender mais algumas lições de Deus no deserto. Se você não acompanhou a mensagem da semana passada, eu quero dizer que no nosso canal do YouTube, IB Comunhão, sem acento, tudo junto, você vai acompanhar, então, vai ter acesso à mensagem para você vir construindo junto com a gente esse entendimento sobre as lições que Deus traz para nós no deserto. E a primeira lição que eu quero repartir hoje é que no deserto os sinais de Deus costumam ser mais perceptíveis. Ou seja, no deserto a gente está mais à flor da pele. No deserto os acontecimentos ao nosso redor chamam mais a nossa atenção. Em mais um dia no qual Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, ele percebeu algo estranho. Tinha um arbusto pegando fogo. E de uma forma surpreendente, isso chamou a atenção dele. Nós vamos olhar lá para Êxodo, capítulo 3. Você pode acompanhar aqui no telão, ou na sua Bíblia, enfim. Vamos ver o versículo 3. Então Moisés vê essa situação, vê um arbusto pegando fogo. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Então não é só que ela estava pegando fogo. O fogo estava contínuo lá e a sarça não estava queimando. Agora, onde é que Moisés vivia antes? Onde é que era a sua antiga vida? Era no centro do mundo daquela época. Ele havia sido adotado pela filha de Faraó. Então, ele morava num grande centro urbano, capital, não sei se capital do mundo naquela época, mas uma das grandes capitais do mundo, podemos dizer assim. Embora não fosse correspondente a hoje, certamente o que mais se aproximaria de uma metrópole. Quanta correria havia onde Moisés morava anos antes. No meio de tanta agitação, grandes construções, naquele período lá, era um período em que os egípcios estavam construindo muita coisa, inclusive os hebreus como escravo, foram mão de obra para muitas das grandes construções do Egito que estão lá hoje. E o faraó contemporâneo a esse tempo aqui, ele também fez grandes obras. Então imagina, correria de uma grande cidade, muitas obras acontecendo, preparação para grandes batalhas. E aí se você vê um arbusto pegando fogo no meio de tudo isso, isso chama a sua atenção? Não, é só mais um arbusto pegando fogo, Alguém colocou fogo nessa árvore, você não fica analisando um arbusto que está pegando fogo. Diante de tanta coisa que chama a sua atenção, tanta correria, tanta demanda, tá pegando fogo ali aquele arbusto. Alguém botou fogo na arvorezinha. Mas, ali no deserto, desabitado, quem é que colocaria fogo numa árvore? Moisés se aproxima. E quanto mais ele chega perto, mais ele percebe que tem um fenômeno ali, que não é só um arbusto pegando fogo. Por que a sarça não está queimando? Por que ela não está se consumindo? Eu queria dizer que, numa analogia, acontece o mesmo com a gente. Deus nos cerca de sinais o tempo todo. Deus não para de falar, um dia está anunciando a outro, todos os dias, a glória de Deus, os céus, tudo. O apóstolo Paulo vai dizer que o que pode ser conhecido de Deus pode ser visto por meio das coisas criadas. Então Deus está sempre se revelando, Deus está sempre falando, Deus está sempre nos guiando. E Ele está sempre chamando a atenção da gente de muitas formas. Só que na correria do dia a dia, muito do que Deus nos chama a atenção passa batido. Mas no deserto, não é assim. No deserto, a nossa percepção aumenta. Por exemplo, quantas mensagens você já recebeu no seu celular? Quantas mensagens você já recebeu no WhatsApp, com versículos bíblicos?
Mas você está no meio da correria, você não está vivendo uma grande dificuldade, você olha o versículo por cima, assim, beleza, e já vai para outra mensagem. Já vai para outro compromisso, já vai fazer a outra coisa, já vai, enfim, para o próximo episódio da série. Você olhou, viu ali um texto bíblico. Só que você está no meio da grande correria, no meio do monte de cores que existem ao seu redor, de um monte de estímulos que competem pela sua atenção. Mas quantas vezes, num momento difícil, você recebe um texto bíblico, e aquele texto bíblico fala ao seu coração de um jeito que você sente que Deus está abraçando você, que Deus está amparando você, ou que Deus está dando um chacoalhão em você. Que diferença tem daquele versículo que você recebeu quando estava tudo bem, quando estava tocando sua vida, e agora quando você está no meio do deserto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Tanto aquele versículo que você recebe no meio da correria do dia a dia, quanto aquele versículo que você recebe no meio da dificuldade, são inspirados por Deus. O que muda é a sua percepção. O que muda é que no deserto, em geral, os sinais de Deus são mais perceptíveis. Eu não sei quantas centenas ou talvez milhares de versículos eu já tenha recebido no decorrer da minha vida. Mas nos meus desertos, aqueles versículos vêm de um jeito. Essa semana aconteceu isso. Não que eu estivesse num grande deserto. Eu vou dizer que eu estava num micro deserto, numa situação na minha vida. E eu disse: Senhor, eu preciso agora de um texto da Tua palavra para me falar. Pum! Mensagem no WhatsApp, eu olho o versículo. E aquele versículo é exatamente o que sintoniza no meu coração naquela hora e me traz a consciência da presença de Deus na minha vida. Eu me lembro quando nós tivemos uma imensa perda, eu e a Paulinha, o pior deserto que nós já enfrentamos, naquele tempo um SMS, com um versículo bíblico, nada de palavras outras, versículo bíblico. Mas parece que Deus saiu do trono, e agora eu estou só fazendo aqui uma imaginação livre, tá? Só para dizer a percepção, que Deus sai do trono, vem, meu filho, deixa eu te explicar isso aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu passar isso contigo. Talvez se eu tivesse recebido uma semana antes daquele momento, era só mais um daqueles versículos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver passando por desertos, fique atento a Deus chamando sua atenção. Talvez Ele tenha levado você para lá porque Ele quer dizer algo específico que Ele tem dito muitas vezes na sua vida, mas você não está prestando atenção. E Deus quer que você preste atenção. Deus quer que esse momento seja único na sua vida. Deus quer que esse momento seja importante, seja especial, porque Ele tem algo para você, Ele tem algo através de você, e Ele vai chamar a sua atenção. Então não baixe a cabeça. Quem dera que no nosso dia a dia a gente também tivesse as percepções espirituais aguçadas. Mas se num deserto estiver, preste atenção nos arbustos pegando fogo, em Deus chamando a sua atenção. Então não ache que o deserto é um lugar inútil para se estar, porque às vezes realmente o que precisa acontecer com você é que as suas percepções sejam aguçadas a ponto de você entender que Deus está ali com você e que Deus tem algo para dizer para você através da sua palavra. O deserto é um lugar em que Deus tem muito a dizer. Quando Deus chamou a atenção de Moisés, então Deus falou com ele. No versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a nossa resposta para toda vez que Deus nos chama a atenção. Eis-me aqui, estou te ouvindo.
Estou te ouvindo. Segundo, no deserto nós temos a oportunidade de conhecer Deus melhor. Onde é que Moisés estava nesse momento? Você percebeu? Olha só no versículo 1. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Você sabe o que significa Horebe? Numa tradução literal, deserto. Ele estava no deserto, no monte chamado deserto, que é o monte de Deus. Por que será que o monte de Deus se chama deserto? Não é à toa que deserto também pode ser um nome para escola de Deus. O monte de Deus se chama deserto. E tristemente, tudo o que o cristão pós-moderno quer é fugir dos desertos. Não é? Tudo o que a gente quer é fugir dos desertos. A gente quer entupir a nossa atenção com séries na Netflix, no Prime, que eu recomendo mais que o Netflix. Encher de eventos, e agora está todo mundo em pânico porque não tem evento, né? Então tem os eventos clandestinos. Tudo que a gente quer é ocupar a nossa mente. Eu sei essa tendência que existe em nós e eu vejo atuando em mim. O celular está sempre ali, né? Parece que a mensagem que vai mudar a minha vida vai entrar no WhatsApp a qualquer momento. E eu desabilitei as notificações, porque senão eu não vivo, né? Se eu deixar as notificações do WhatsApp, eu não vivo. Então, eu entro no WhatsApp para ver quais são as mensagens que tem de tempos em tempos. Mas a tendência é que esses tempos em tempos sejam de 5 minutos. Porque parece que a gente não consegue não estar cercado por estímulos. E quando parece que não tem, a gente busca estímulos. E aí, a gente não dá um espaço. A gente não vive um momento um pouco mais cinza, onde uma cor que Deus quer mostrar para nós se distinguiria. A gente está sempre querendo um monte de luz colorida ao nosso redor, mas saiba que tem algo a respeito de Deus, tem coisas a respeito de Deus que a gente só aprende no deserto, em lugares que Deus nos leva, no monte dele. Moisés vai aprender o que ele sabe de Deus no deserto. E bem especificamente, no monte que se chama Horebe, que significa deserto. E ali, naquele deserto, naquele monte que se chama deserto, que é o monte de Deus, Deus se apresenta a Moisés. De uma maneira que Moisés vai ter uma ideia. No versículo 6 de Êxodo 3, Deus diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas isso era entre Deus e o pai dele. Era entre Deus e Abraão, entre Deus e Isaac, entre Deus e Jacó. Porque Moisés não conhece pessoalmente esse Deus ainda. E às vezes o que nós sabemos sobre Deus é o que Ele fez com as outras pessoas. Nós ficamos fascinados com as experiências que nossos irmãos e nossas irmãs têm com o Senhor. Nós ouvimos falar de curas, nós ouvimos falar de restauração, nós ouvimos falar de milagres com as outras pessoas. O Deus do pastor, o Deus da irmã tal, o Deus do missionário. A gente ouve a Edmeia Williams, que esteve aqui conosco no ano passado, e esse ano, por causa da pandemia, a gente acabou não podendo consolidar a vinda dela. A gente ouve ela falar, e meu Deus, eu quero o Deus da Edmeia Williams, não é? Então, que triste que vamos imaginar a situação de Deus se apresentando para muitos crentes hoje, né? Eu sou o Deus de Edmeia Williams. Eu sou o Deus do apóstolo Paulo. Eu sou Deus. Porque a gente mesmo não conhece o Senhor como deveria.
E tudo que a gente sabe dele é o que ele faz em relação a outras pessoas, porque a gente não está vendo o que ele faz por nós. Porque a gente não está vendo ele chamar a nossa atenção para revelar a si mesmo, a nós, o que fez em Cristo e por obra do Espírito Santo continua fazendo. Então, quando alguém não conhece Deus de perto, porque não nutre um relacionamento pessoal com Ele, acaba conhecendo o Deus dos outros. E assim como Moisés, que até aquele momento conhecia o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas ali, no deserto, no monte que se chama deserto, que é monte de Deus, Moisés vai aprender coisas muito importantes sobre o Senhor. E a primeira delas é que Deus é santo e quer um relacionamento em santidade. Versículo 5, Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, antes de Moisés prosseguir nesse encontro com Deus, foi necessário demonstrar a devida reverência pelo Senhor, ao grande Deus. Entre muitos povos, tirar os calçados, tirar as sandálias, é um sinal de respeito. E aqui, o grande Deus que se encontra no mesmo monte que Moisés, exige um sinal de respeito. Ele vai se apresentar, então as coisas precisam ficar muito bem estabelecidas. Não se aproxime, calma aí. Primeiro tira as sandálias dos seus pés. É muito comum nós perdermos a reverência por Deus, supervalorizando o seu aspecto relacional em detrimento ao seu aspecto real, de majestade. Eu não sei quantos aqui são da minha geração, geração X, e cresceram. Eu não vou dizer cresceram com a Xuxa porque eu sou do tempo do balão mágico, né? A Xuxa veio bem depois. Mas quando a Xuxa estava lá no ápice, tinha várias músicas que se cantava e tal, né? Tudo que eu quiser, quem que vai me dar? Quem? Ó o pessoal da Xuxa aí, ó. O cara lá de cima vai me dar, né? Essa é a teologia própria da Xuxa, né? Quem é Deus? É o cara lá de cima, né? É o bom velhinho, é o chapa. E Deus, de fato, quer que a gente tenha proximidade com Ele. Jesus nos ensina no relacionamento, né? Abba, Pai, né? Pai, papai, meu papaizinho, mas eu não posso esquecer quem Ele é. Ele é o grande Deus. Então, relacionamento com Deus, proximidade com Deus, não implica perda de reverência, porque Ele é Deus, e nós somos obras de suas mãos. Agora, respeitar a grandeza de Deus não significa se afastar dele, porque Deus não manda Moisés embora. Ele diz: tira as sandálias. A presença de Deus, a presença especial de Deus, né? Porque Deus é onipresente, né? Não há para onde possa se fugir da sua presença, mas a presença manifestada de forma especial de Deus naquele lugar, torna aquele lugar de forma especial um lugar santo, né? Ele diz: porque essa terra em que tu está pisando, essa terra é santa. Agora perceba que Deus não está dizendo para Moisés: não toque na terra. É para não tocar de sandália. Já pensou isso? Deus não está dizendo: não te aproxime, vai-se embora daqui, porque essa terra é santa. Ele está dizendo: tira a sandália, porque essa terra é santa. E se a sandália não vai tocar no chão, quem é que vai tocar no chão? Moisés. E isso é muito significativo. Deus não quer relacionamento com coisas. Deus quer um relacionamento com pessoas. E aqui a gente pode ver pelo menos um brilho, uma faísca de um sinal de Deus, de que Ele não quer nada entre Ele e nós, nem uma sandália, nada de coisas, nada de barreiras. Nós
na santidade dele. Moisés tira a coisa, Moisés tira a sandália, só que Moisés tira também parte de si, ele tira o seu olhar, ele tira também o seu rosto. O versículo 6 continua: Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Esse é o outro extremo, né? Um extremo é o cara lá de cima, o outro extremo é conhecer um Deus vingativo, um Deus de quem se deve ter medo. Deus disse: não olhe para cá? Disse isso? Não. Ele apenas pediu para Moisés tirar a sandália. Reconhecer a santidade do Senhor não implica em termos medo dele ou desviarmos o nosso olhar. Só que Moisés ainda estava aprendendo, não é? Recém ele estava começando a conhecer o Senhor, primeira interação. E aqui nesse começo Moisés ainda não olha para Deus. Moisés ainda tem medo de Deus. Mas sabe o que acontece anos depois? Esse relacionamento que começa em Horebe se mostra completamente diferente. Veja bem, Deus chama Moisés, Moisés desvia o olhar, desvia o rosto, ele não olha para Deus. Mas olha Êxodo 33:11, como as coisas mudaram de figura no relacionamento. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Eu chamei a Paula quando eu estava trabalhando na mensagem, cheguei nessa parte aqui, porque eu fui impactado de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, por esse relacionamento. E eu não pude me conter, e eu chorei porque eu disse: Deus, que não haja nada entre nós. Eu não quero nada menos do que ter um relacionamento assim contigo. Eu quero ser teu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você quer isso? É o que eu quero. Então naquele momento Moisés não olha, só que o relacionamento no deserto se aprofunda, se desenvolve. Mas reflita, são anos no deserto, para Moisés ir de alguém que esconde o rosto de Deus, para ser aquele cara que diz: eu quero ver a tua glória. Percebe a evolução que existe do eu não posso olhar para ti, para alguém que diz assim: eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. No deserto nós também aprendemos que quem Deus é, basta. Naquele encontro com naquele encontro com Deus, Moisés quis saber com quem que ele estava falando. Qual era o nome de Deus? E Deus responde no versículo 14. E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Nós temos mais ou menos, no Antigo Testamento, 20 nomes que são atribuídos a Deus. E cada um desses nomes atribuídos a Deus nos ajuda a entender um aspecto de Deus. Mas qualquer um desses nomes, através dos quais Deus se apresentasse a Moisés, ia fazer com que Moisés entendesse Deus apenas a partir daquele aspecto. Então Deus diz: eu sou o que sou. Nós vamos lendo o Antigo Testamento, e aí nós vamos encontrar essas atribuições, essas designações, esses nomes de Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jeová Shammah, Senhor presente. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Sidequenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. El Elyon, Deus Altíssimo. Emanuel,
Deus conosco. Você conhece aquela música? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão, Shalom. O Senhor é a minha paz, chamar, Deus presente sempre está, El Elyon, outro igual não há. Essa música marcou muito a minha juventude, trazendo esses nomes de Deus, mas Deus não se apresenta através de nenhum deles. Eu preciso que Moisés entenda que Deus é mais, que Deus é tudo. Eu sou o que sou. E é muito significativo também, porque de certa forma Deus está dizendo para Moisés, eu sou o que sou, não o que você pensa que eu sou. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu não sou como você quer que eu seja. Eu sou o que sou. Sabe quando a gente tem dilemas com Deus? Mas por que tu não faz isso? Por que tu não é desse jeito? Por que tu não faz da minha vontade? Por que tem que ser assim? E às vezes a gente usa um nome de Deus contra Deus, né? Tu não é um Deus de amor? A gente pega um aspecto, né? Ou quando alguém causa o mal a nós, tu não és um Deus de justiça? E a gente esquece que sobre tudo, ou como base de tudo, Ele é quem Ele é. Então, nos seus embates com Deus, você está falando com aquele que é, ao que não falta nada, e é o que é do jeito que é, e é porque é, e sempre foi, e sempre vai ser. Esse é o nosso Deus. Infelizmente, a gente tem essa tendência de querer definir Deus. A gente faz isso, por exemplo, quando a gente se considera erudito o suficiente para fazer Deus comportar em nossas definições, né? Em nossas definições teológicas. Teologia para explicar. Eu sei que hoje eu estou meio musicalizado, né? Eu estou meio... Mas essa mensagem me vem muitas músicas à cabeça. E a questão é, se quem Deus é, e do jeito que é, não serve para você, nada mais vai servir. Ninguém mais vai servir. Porque tudo que nós precisamos mais profundamente é Deus do jeito que Deus é. Não como nós queremos que Ele seja. E eu creio que hoje é um dia para a gente tirar as nossas sandálias, para a gente tirar tudo que está entre nós e Deus, nesse relacionamento em santidade. É um dia de nós nos prostrarmos diante do grande eu sou revelado em Cristo Jesus. Mas aí talvez você pense assim, tá, mas eu não sou Moisés. Tem um dos livros que eu estou lendo agora, e uma das desvantagens de ler vários livros ao mesmo tempo é não lembrar em que livro é que eu tenho a citação. Mas, num dos livros, eu acho que é o do Peter Escaseiro, que a gente está lendo com a liderança da igreja Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Que ele traz um rabino, eu acho que é um rabino, que diz, no futuro, não vão perguntar por que você não foi como Moisés, mas por que você não foi como você mesmo. Olha que profundo isso, né? Porque às vezes, na cristandade, a gente quer ser como Paulo, quer ser como Moisés, quer ser como Abraão, quer ser como Pedro. E a gente não entende que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou em Cristo, então eu quero imitar Paulo. Eu quero ser como Paulo, eu quero ter a personalidade de Paulo, eu quero ter as oportunidades de Paulo. Mas você foi criado de modo único pelo Senhor. Você é único, você é singular.
E Deus quer que você seja você. E você só pode ser você quando Ele está em você. Porque Ele é quem tem a nossa identidade. Ele é quem é o proprietário da nossa vida. E você não precisa ser Moisés para ser amigo de Deus. Você não precisa ser a Moisés para ver Deus. Não, mas Moisés via Deus. Eu não posso ver Deus. Você pode. E você pode, do mesmo jeito que Moisés podia. Sabe por quê? Porque quando Moisés via o Senhor, ele via pela fé. Você não tem os olhos de Moisés, você não tem a vida de Moisés, mas você tem algo em comum com Moisés, que é a fé. Olha o que Hebreus 11, 27 diz. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Bom, não é naquela primeira saída do Egito que a gente está falando, porque se ele não tivesse medo, ele teria ficado no Egito. Ele ficou com medo de morrer e fugiu do Egito, porque o faraó estava atrás dele. Mas na história toda, porque provavelmente Moisés teve a oportunidade de voltar para lá e dizer, não, me perdoa, eu não sou mais uma ameaça, eu cresci, eu amadureci, eu reconheço meus erros, né? E procurar voltar àquela vida confortável, procurar o favor de faraó. Mas acontece que ele vai permanecer no deserto, e lá, ele vai aprender lições importantes da parte do próprio Deus na vida dele. E algo que ele vai aprender é como que se deixa de ser alguém que desvia o olhar para Deus, para alguém que Deus fala face a face. Alguém de quem ele tem medo e depois ele diz, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Pela fé. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé. Você pode voltar lá no Horebe agora, você pode pegar um avião, ir lá para aquela região e fazer uma excursão para Horebe. Nesse momento não dá. Mas será que é só lá que se pode ver Deus? Não. Pela fé, em todo e qualquer lugar. Pela fé. Um dia, esse Deus que Moisés via pela fé, invisível, tornou-se visível. Colossenses 1,15, falando de Jesus, diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pela fé Deus viu o Deus invisível, e o Deus invisível revelou-se em Jesus Cristo. E o apóstolo João vai dizer, a gente viu, a gente tocou. Jesus Cristo, a exata expressão do ser de Deus. É quem hoje, por ação do Espírito Santo, pelo presente que nos foi dado, graça e fé, nós podemos visualizá-lo agindo em nossa vida. E desenvolvendo um relacionamento tal que a sua presença que é real seja percebida. Você não quer um relacionamento assim? É isso que eu estou construindo com o Senhor pela fé, não pelos meus méritos, mas pela fé, porque eu sei que pela fé eu posso ver o Deus invisível revelado em Jesus Cristo, e posso aprender com Ele, posso crescer com Ele. Eu sou o que sou. Se apresentou a Moisés cerca, vamos colocar uns 1500 anos antes de Cristo. Agora, quando Cristo já está no seu ministério na terra, finalizando seu ministério na terra, quando Cristo está para ser preso, os guardas, a multidão vai chegando, e dizem que eles estão procurando Jesus o Nazareno, e ele se apresenta. Quer saber como é que ele se apresenta? João 18:6. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Esse sou eu aqui, no grego, é o nosso equivalente àquela expressão hebraica, eu sou. Eu sou. Deus dizendo, eu sou, Ele está dizendo, sou eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui, eu sou.
E quando Jesus diz, sou eu, você vê o que acontece aqui? Todo mundo desaba, porque trata-se do mesmo, único e verdadeiro Deus, um Pai, Filho e Espírito Santo. Então quem é que eles estão indo prender? Quem é que eles querem matar? O grande eu sou. E o grande eu sou, que fez todos eles caírem ali, poderia ter dizimado todos eles, pelo simples fato deles estarem no mesmo solo que ele está. Mas a única coisa que ele faz é, entre aspas, fazer eles tirarem as sandálias. Para que ninguém ali seja inocente de não saber que tem algo diferente ali. Que não é um qualquer que está ali. E isso vai deixar muito claro que tudo que vai acontecer dali para frente, como sempre foi, é um ato voluntário da parte do Senhor. Ninguém prende o grande eu sou, ninguém mata o grande eu sou. Mas o grande eu sou se deixa prender e se deixa matar, para que a gente seja. Ele é, para que a gente seja livre do pecado e da morte eterna. Para que nós sejamos livres de quem não somos, para sermos tudo o que devemos ser nele. O grande e verdadeiro eu sou. Que nos desertos da sua vida, você conheça mais Jesus. O eu sou antes invisível, revelado. Que você entenda a sua santidade, o relacionamento que Ele oferece a você e que você perceba que Ele é tudo o que você precisa porque Ele é. Amém? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada, até no deserto. Eu não sou, Ele é. O que sou então, sou nele. Amém? Eu não sou, Ele é. O que eu sou então, sou nele. Você pode dizer isso comigo? Eu vou dizer de novo. Eu não sou, Ele é. O que eu sou então, sou nele. Vamos lá? Eu não sou, Ele é. O que eu sou então, eu sou nele. Se eu sou, não nos basta. Nós não encontraremos paz. Nós não estaremos sintonizados com a missão que Ele tem para nós neste mundo. E nós seremos permanentemente imaturos. Porque vamos conhecer apenas alguns aspectos de Deus, escolhendo que aspecto a gente quer, como crianças que sabem o que pedir para o pai e o que pedir para a mãe. Não sei se você fazia isso quando era criança. Você sabe para o que o pai diz sim, por que o pai diz não, por que a mãe diz sim, por que a mãe diz não. E às vezes a gente tem uma ideia muito particularizada a respeito de Deus e vai chegando sempre em Deus como se Ele fosse só aquele aspecto. Deus é muito mais, Deus é maior. Então que possamos nos achegar a Ele, porque Ele quer esse relacionamento com nós, com reverência, temor, louvor e adoração, entendendo que Ele é o que é, e isto basta. Nós vamos cantar uma canção agora, que declara que a gente entende isso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Que essa noite o Espírito Santo, do grande eu sou, chame a sua atenção de alguma maneira com algo da palavra que tenha sido compartilhado aqui, mas que Ele continue chamando essa atenção, desenvolvendo a sua percepção. Não para que você desvie o olhar, não para que você tenha medo, mas para que você tenha um relacionamento face a face com o Senhor, para que você seja amigo, amiga de Deus. Vamos nos colocar em pé, nós que estamos aqui, cante em casa, cante essa canção. Não existe nada melhor
ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Será que você entendeu a mensagem? Eu desejo que sim. Mas saiba que o Espírito Santo fale de forma especial ao seu coração que não existe nada melhor. Pensa agora. O que é melhor para você na vida? O que de melhor você quer que aconteça? Quais são as suas grandes expectativas ainda quando você pensa em futuro? Quando pensa assim, olha, quando acabar essa pandemia, a primeira coisa que eu quero fazer é aprofundar meu relacionamento com Deus. Eu quero desfrutar do que eu comecei agora no deserto, aprender com Ele, é isso? Que seu primeiro sonho, que seu primeiro desejo seja sempre caminhar seguro na luz de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Eu sou o que sou, é com você, amém? Tenha uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Vá em paz, seja bênção.